Nós estamos estudando o quê? Os atributos de Deus. E hoje iremos falar sobre o atributo da onisciência de Deus. Amém? Esse é o atributo que iremos falar do Senhor essa noite. A onisciência de Deus. Iremos já na terceira mensagem sobre os atributos de Deus, não é isso? Essa é a terceira. A primeira foi a incompreensibilidade de Deus. A segunda foi a soberania de Deus na predestinação. E a terceira é essa, a onisciência de Deus. Irmãos, Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, os eventos, conhece todas as criaturas. Todo o passado, o presente e o futuro estão diante dos seus olhos. Conhece perfeitamente todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Isso tem a ver com a onisciência de Deus. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel capítulo 2, versículo 22. Eu quero começar com você lendo esse versículo sobre a onisciência de Deus. Abra aí Daniel capítulo 2, 22. Daniel capítulo 2, versículo 22. Qualquer lugar que Deus esteja falando, irmãos, as trevas ficam inquietas mesmo. Daniel capítulo 2, versículo 22, está escrito o quê? Quem achou, leia aí para mim, por favor. Deus revela coisas profundas e ocultas, conhece o que já nas trevas e a luz habita com ele. Aleluia. O Senhor revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele é onisciente, irmãos. Nada escapa à sua atenção. Nada pode ser escondido dele. Nada que ele esqueça. Como diz o salmista, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Seu conhecimento é perfeito e ele jamais erra nem muda. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem devemos de tratar. Isso fala sobre a onisciência de Deus. Hebreus 4, versículo 13. Olha que versículo. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão patentes aos olhos daquele com quem devemos de tratar. Em outras traduções, de prestar contas. Muito forte isso. Sim, irmãos, tal é o Deus a quem devemos prestar contas. Vamos ler Salmo 139. É o salmo da onisciência de Deus. É o salmo que mais enfatiza esse atributo de uma maneira tremenda e estupenda. Salmo 139.
ficam um pouco mais em paz. Como eu disse, irmão, onde Deus está falando, o inferno fica inquieto mesmo. Vamos lá. Salmos 39, parece que melhorou um pouco. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrilhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. E ainda a palavra não me chegou à língua. Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante. E sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Até aí, irmãos. Que capítulo, irmãos, esse? Eu fico sempre boca aberta quando eu leio Salmo 139, porque é um espetáculo mesmo, de informações. Tu me sondas e conheces. Às vezes parece que não gostamos muito de pensar nisso, né? É um dos atributos que menos gostamos de pensar. É na onisciência de Deus, porque sabemos que Ele sabe o que estamos fazendo, o que estamos pensando, o que estamos maquinando. Ele nos conhece. Irmãos, acredite, esse é um dos atributos mais tremendos de Deus. Esses tem a ver, faz parte dos atributos incomunicáveis de Deus. Vocês se lembram muito bem que eu falei de duas categorias de atributos que Deus tem. A primeira é a comunicável. É atributos que Deus tem, qualidades que Ele tem e Ele dá ao homem. Como por exemplo, Deus é amor. Ele contribuiu com a gente o seu amor, por isso você ama. Deus é justo. Ele contribuiu conosco essa justiça, por isso você é justo. Deus é reto. Ele contribuiu conosco essa retidão, por isso você é reto. Então, a fidelidade de Deus. Deus é fiel. E por isso você é fiel. Ele tem e Ele compartilhou com o homem. Mas tem alguns que só Ele tem e Ele não compartilha com ninguém. E um desses é a onisciência. Só Deus é onisciente. Esse Ele não compartilhou com ninguém. Nem Satanás é onisciente. Tem pessoas que pensam que o diabo é onisciente. Não, o diabo não é onisciente. O diabo não sabe o que vai acontecer daqui um dia, 2 dias, nem tampouco pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo em todos os lugares. O diabo não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Isso é só qualidades que arroga-se para Deus somente e não para nenhum outro ser criado por Ele. E aqui está um atributo maravilhoso do nosso Deus. Ele nos conhece. Conhece de tal modo que Ele conhece quando você deita, quando você anda. Conhece os seus caminhos. Ele nos penetra de longe os nossos pensamentos, aqueles pensamentos que rodeou a sua mente hoje, sabe? Os de ontem. Ele conhece. Ele sabe todos. Todos os nossos pensamentos estão diante dele. Irmão, esse atributo é muito importante nós sabermos, para vigiarmos as nossas vidas, para santificarmos os nossos pensamentos, para santificarmos os nossos corações. Não podemos sair por aí pensando o que quisermos, porque o nosso Deus conhece os nossos pensamentos. Então está vendo como é importante conhecer a Deus? Só serviremos a Deus melhor quando nós o conhecemos. E esse é um dos atributos que nos faz conhecer a Deus em profundidade. Que maravilhoso ser é o Deus das Escrituras. Cada um dos seus gloriosos atributos deveria nos tornar cada vez mais reverente a Ele. Ao saber que Deus sonda você, sabe o que você pensa e o que vai falar antes que a palavra lhe chegue à língua. Ao saber que Ele lhe cerca por detrás e por diante. Ao saber que, por mais que nós vá a qualquer lugar oculto lá, os olhos dele estão nos vendo. Isso deve nos tornar mais reverente a Deus. Isso deve nos tornar mais santo. Isso deve nos fazer temer aquilo que iremos pensar, seja no dia a dia, olhando para a rua, indo e vindo, ou em qualquer situação cotidiana, no casamento, no nosso lar. Deus sabe o que nós pensamos, até naqueles momentos de conflitos conjugais,
onde muitos pensamentos saem na mente de um e na mente do outro. Pois é, Deus sabe todos que sobe a nossa mente. Isso é muito importante nós saber. Nós não temos liberdade para pensar o que quiser, porque às vezes não fala, mas pensa. Às vezes não tem coragem de falar para o esposo, mas pensa tanta coisa acerca dele. Vice-versa. Deus está dizendo, eu conheço cada sentimento, cada pensamentozinho que está passando na mente. Quando está com raiva, estourado, nós temos que lembrar, ele é onisciente. Tem que lembrar, não, Deus está vendo agora o que eu estou pensando. Então eu não posso pensar isso. E se pensar, eu tenho que me arrepender dele. Por quê? Porque Deus conhece o que eu estou pensando agora. Nós precisamos conhecer esse Deus. O Deus da Bíblia nos conhece. Isso é muito impactante. Eu não sei se é para você, para mim é. Para mim isso muda tudo. Em qualquer circunstância ou situação. Isso deve aumentar a nossa apreciação e compreensão da sua onisciência. Deveria inclinar-nos diante dele em adoração. Contudo, como pouco meditamos nessa perfeição divina. Por quê, irmão? Será que é porque o só pensar nele nos enche de inquietação? Só pensar que Deus é onisciente. Quão solene é este fato? Nada se pode esconder de Deus. Nada. Abra as vossas Bíblias em Ezequiel 11:5. Vamos conhecer o Deus onisciente. Isso muda tudo, irmãos. Isso tem que mudar a sua forma de pensar, de agir, de se comportar em cada situação, seja no casamento, seja na rua, seja em qualquer lugar. Ao conhecermos Deus nessa profundidade e saber que Ele nos conhece mais do que nós imaginamos, deve mudar as nossas ações e comportamentos diante da presença dEle. Por favor, quem leu, leia, quem achou, leia em voz alta. Ezequiel 11, só o versículo 5. Capítulo 11, versículo 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse: Fala, assim diz o Senhor. Assim a vez falando o casal de Israel, porque quantas as coisas muito sobem ao Espírito, eu as conheço. De novo, irmãos. Solta o papá. Aonde não? Isso. Quantas coisas que muito sobem ao Espírito, eu as conheço. Você ouviu? Isso é tremendo, irmãos. Meu Deus do céu. Isso é impactante. Deus nos conhece, irmãos. Ezequiel 11. 5. Eu vou abrir aqui para ler só por causa da gravação. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito ao caso de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Você escutou isso? Tudo que surge diante da sua mente, serva, da sua mente, servo, Deus as conhece. Não sei como nós não tememos diante disso, irmãos. Não sei como se damos o luxo ainda de pensarmos tantas coisas banais. Tem um pregador que diz assim: se Deus colocasse diante do telão da igreja tudo que pensamos ontem e hoje, todo mundo sairia daqui correndo com ele. É verdade, não é isso? Mas ele não faz isso, não. Ele só diz para nós assim: por mais que não esteja no telão, está diante dos teus olhos. Deus conhece. Deus conhece. Embora sendo Ele visível para nós, não somos para Ele. Ele é invisível, né? Os seus olhos não conseguem contemplar o Deus que caminha nessa igreja agora, que está presente, despertando o seu coração agora, falando no seu coração. Nós não conseguimos ver aos olhos físicos, somente pela fé. Mas embora sendo Ele invisível para nós, nós não somos para Ele. As trevas, nem as trevas da noite, nem as mais densas cortinas, nem o calabouço mais profundo pode ocultar o pecador dos olhos do onisciente Deus. Esse para mim é um dos atributos mais tremendos de Deus, irmãos. É o que mostra mais a sua soberania.
Deus sabe o que nós estamos pensando agora. Deus sabe as intenções do nosso coração quando vimos na presença dele. Deus sabe. Nem as trevas da noite, irmãos, nem as mais espessas cortinas, nem o calabouço mais profundo podem ocultar o pecador dos olhos oniscientes de Deus. A árvore do jardim não puderam ocultar os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles tentaram se esconder, não foi? Mas lá, o Senhor estava vendo a vergonha deles. Nenhum olho humano viu Caim assassinar seu irmão, mas o Senhor estava lá e testemunhou o crime. Nada se esconde dos olhos de Deus. Sara pode até rir, zombateiramente, oculta em sua tenda, no seu íntimo, mas foi ouvida por Jeová. Essa eu quero que nós leiamos. Vamos ler juntos essa impactante passagem, Salmos ou Gênesis 18. Olha para isso, irmão. Essa foi uma das que mais me deixou assim, pasmo, enquanto eu preparava esse sermão. Gênesis 18. O nosso texto é o 9, tá? Mas para entendermos o que está acontecendo aqui, vamos ler do versículo 1. Quando chegar no 9, nós damos uma paradinha para focarmos em nosso texto. Todos encontrou? Gênesis capítulo 18, 1. Apareceu o Senhor a quem? Nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé. Irmãos, aqui é uma tipificação, uma figura do Pai, do Filho e uma teofania. É isso que chamamos. Teofania do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se achou mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. E lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro, e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também palhada e leite, um novilho que mandará preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto a eles, reverência, debaixo da árvore, e eles comeram. Agora, versículo 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava o quê, irmãos? Escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Vocês sabem, não é? Agora, versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer. Versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Seu Deus, irmãos. Irmãos, entenda. Sara está dentro da tenda, no íntimo dela, rindo, dizendo: ah, meu Deus, como isso vai acontecer? O Senhor do outro lado diz a Abraão: porque Sara está rindo aí dentro. Aleluia. É tremendo isso, não é, irmãos? Por que Sara não está crendo na promessa? Imagine Abraão: como assim? Continue
A leitura. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Você conhece nós. Sara tinha, a pessoa que estava escondida, no íntimo dela, começou a rir e a pensar com ela mesma. Você sabe o que é isso? Ela começou a pensar entre ela: meu, vou ter ainda filho. Estava ouvindo as ocultas, a conversa de Abraão, o pai, o filho e o espírito. Então ela ouviu dizer, ela sendo velha, os costumes já sendo passados, que ela ia ter filho pela vez. No íntimo dela começou a rir e desacreditou. E Deus estava lá, bem no íntimo dela, quando ela riu e quando ela desacreditou. E Deus ouviu quando ela riu, Deus ouviu quando ela desacreditou, e foi até Abraão e disse, em outras palavras: filha Sara, que eu ouvi quando ela riu, e também sei que ela desacreditou no que eu falei. Irmãos, o nosso Deus é o Espírito. Esse é o Deus da Bíblia. Tem como se esconder? Não? Tem como? Aquele negócio que você pensa lá no íntimo. Pois é, você viu aqui agora, né? Até lá no íntimo ele está vendo. Ele está ouvindo ninguém. Irmãos, Acã roubou uma cunha de ouro e escondeu cuidadosamente no solo e enterrou no chão da sua casa. Mas Deus trouxe a luz. Abre aí Josué capítulo 7. Conhecendo o Deus onisciente da Bíblia. Josué capítulo 7. Vamos lá ver isso. Agora, para você entender o que está acontecendo aqui, abra Josué 6, versículo 18. E depois nós vamos para o 7 para você entender o que é que Acã, o israelita, pegou. E por que ele não podia? Porque teve uma ordem antes. Quando Israel estava para invadir Jericó, Jericó é a primeira cidade que Israel vai vencer após a entrar na terra prometida, tá? Josué capítulo 6. Mas vamos entender o contexto aqui. O povo de Israel está para conquistar que terra? A terra prometida. Quem é o líder aqui dessa época? Josué. Moisés já havia morrido e Deus chamou o servo Josué para liderar o povo nessa jornada em conquista da terra prometida. A primeira cidade, além do Jordão, é Jericó, que eles vão destruir. As muralhas vai cair. Tem até a música, né? Que as muralhas de Jericó caiu. Agora veja, antes deles chegarem lá, teve uma ordem de Deus para cada um deles quando entrasse lá. E a ordem está aí, capítulo 6, 18. Vamos ler. Tão somente guardai-vos das coisas o quê? Condenadas, para que tendo-as vos condenado, não as torneis, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Pronto, a ordem está aí. Agora vamos para o 7. Vamos para o 7 agora. Israel agora está para ir para batalhar contra a cidade de Ai. Jericó já virou estraçalhaço diante da presença do Senhor. O Senhor ruiu as muralhas de Jericó. O povo de Israel venceu Jericó e agora vai para a próxima missão. Qual é a próxima missão? Ai, uma cidade pequenininha, com um exército fraco, de poucos soldados, nem se comparava a Jericó. De modo que foi 2 espiões até Ai para ver o exército lá. Voltou dizendo a Josué: Josué, não canse os seus homens não, mande só 300 homens e nós vamos vencer. 3.000 homens, desculpa, 3.000 homens e nós vence facinho essa batalha. Vamos ver se foi isso mesmo que aconteceu. Versículo 2, capítulo 7. Enviou, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram. Pois aqueles homens espiaram Ai e voltaram a Josué. Eles disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens e afere Ai. Não satisfaz
porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram. Fugiram? O que está acontecendo aqui, irmão? Diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram dele uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Israel perdeu, irmãos. É isso mesmo que você está ouvindo. Subestimou o adversário. Vai só 3.000 e nós vamos vencer. Mas o que aconteceu aqui, na verdade, para Israel ter perdido essa batalha? Aconteceu exatamente o que vocês leram no versículo 18. Um homem chamado Acã desobedeceu o Senhor e trouxe maldição para todo Israel. De modo que Deus não foi com o povo e o povo perdeu a batalha. Olha que coisa séria isso. De modo que Deus vai dizer aí, olha lá. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levante-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou contra mim, violou a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenará, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam até debaixo da sua bagagem. O puseram. De quem é que Deus está falando aqui? Puseram debaixo da sua bagagem. Deus já está dizendo aqui do homem. Agora Deus vai encontrar o homem, porque ele é onisciente, claro. Vamos lá, versículo 14. Vamos ver Deus encontrando o homem. Isso é para mostrar que dele ninguém se esconde. Pois pela manhã vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem, se chegará homem por homem. Aquele que for achado com uma coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Vamos lá agora, versículo 18, ou melhor, 19. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Deus achou o homem. O pecado de Acã o encontrou. Mas fala a verdade, irmãos. Acã estava naquele meio. Você acha meio que ele estava imaginando que isso ia acontecer? Quando? Sabe o que ele fez? Ele guardou na tenda dele. Ninguém sabia não. Ele guardou lá debaixo da tenda. Pegou certinho. Ninguém sabia. Ninguém humanamente falando. Mas Deus sabia. Porque dos olhos de Deus ninguém se esconde. Vamos ver ele confessando o que fez? Versículo 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. Eis que tudo estava onde? Escondido nela. E a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e os colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata e a capa e a barra de ouro, e os seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e as suas ovelhas e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Jacó. E disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. Acã morreu queimado, apedrejado, e ali ficou marcado o pecado de Acã. Agora vamos pegar o 20 para ver Acã confessando o pecado. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, olhe, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Deus encontrou não o pecado de Acã, porque aos olhos de Deus ninguém se esconde. Davi escondeu a sua iniquidade durante um bom tempo dos homens, mas o Deus que tudo vê enviou-lhe uns servos para ter uma boa conversa com
com Davi. 2 Samuel capítulo 12, versículo 21. Conhecendo Deus onisciente da Bíblia. Segunda Samuel capítulo 12, 1. Davi tinha escondido o pecado dele, irmãos. Aquele pecado que ele matou Urias, tomou a mulher de Urias e fingiu que nada estava acontecendo. Realmente, Israel não sabia, mas Deus sabia. Vamos ler aqui. Deus, o onisciente Deus, mostrando que dele ninguém esconde pecado. O Senhor enviou a Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia em uma cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprará e criará, e que em sua casa crescerá junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante, ao homem rico não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Para aí, irmãos, rapidinho. Capitão aí, está acontecendo aí? O profeta foi até a casa de Davi e contou uma parábola para ver se ele entendia que a parábola, o homem rico é ele e o homem pobre é Urias, o servo. Então o profeta foi lá, contou uma parábola boa. Um homem rico tendo tantas ovelhas, mulheres, não tomou da sua, mas pegou da do homem coitado que só tinha uma, ainda matou o homem. Você viu a fúria de Davi? Esse homem tem o que? Davi falou: e o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Versículo de número 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Davi se matou, não foi isso? Que coisa, hein? Tem que morrer o homem. É mesmo, Davi? Então você vai ter que ser morto agora, porque o homem é você. Foi você que fez isso tudo. Deus achou o seu pecado, Davi. Aquilo que estava oculto, Deus a revelou. Esse Deus é tremendo, não é? Como se esconder dele? Enquanto Davi estava confortadozinho com Betseba, estava tudo legal lá. Ela estava grávida, o menino ia nascer, Urias estava morto. Ele comeu e limpou a boca e disse: está tudo bom, eu estou limpo. Deus disse: não, você não está limpo. Já eu desço aí para resolver você. Daqui a pouco eu vou achar o seu pecado e vou colocar diante dos seus olhos. Foi o que Deus fez? O pecado de Davi achou ele, irmãos, e pela misericórdia de Deus, para a vida e não para a morte. Deus não quis o matar, porque ele se arrependeu, mas já o pecado de Acã achou ele e o matou, ao contrário de Davi. De Davi, o pecado de Acã achou ele para a sua própria morte. De Deus, ninguém se esconde. Devemos viver os nossos conselhos, irmão, diante de uma mensagem como essa. Para ser sincero para você, é a que mais me deixa trêmulo mesmo. A onisciência de Deus é o que mais me deixa trêmulo. Porque saber que Deus sabe aquilo que nós pensamos, até quando estamos chateados, é algo assim estarrecedor. É de nós pararmos para pensar o que andamos pensando, maquinando no coração.
Você viu que não fica escondido pecado nenhum diante dele? Não adianta, irmãos, nós guardar pecado. Não adianta não, irmãos. Ele vai achar uma hora ou outra. Ele vai achar esse pecado. Uma coisa é certa, ele já está vendo esse pecado. Talvez não chegou a hora ainda dele prestar conta. Quer ver que ele acha pecados? E que o seu pecado, o pecado de cada um, melhor dizendo, desculpa, o pecado de cada um há de os achar. Números capítulo 32, por gentileza. Abra comigo aí. Quem achar aí pode ler em voz alta. Eu vou ler aqui também. Números capítulo 32, versículo 23. Esse é impactante, viu, irmãos? Leia aí. Esse é para nos deixar trêmulo mesmo. Se não fizerdes assim, pecaste contra o Senhor. Sabia que o vosso pecado vos há de achar. Nossa. Vocês ouviram? Deixa eu ler aqui. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. É forte, irmãos. Ninguém se esconde, irmão de Deus. Olha que palavra. Se vocês pecarem e não se arrependerem, fiquem sabendo, esses pecados vão achar vocês cedo ou tarde. Isso é forte, irmãos. Vamos ser sinceros. Irmãos, acredite, os homens despojariam a deidade da sua onisciência se pudessem. Se os homens pudessem, e a prova que os homens faziam isso é que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Acreditem que o que mais conforta o pecador, sabe o que é? O que mais conforta o pecador? Vou dizer agora. É ele pecar, tendo convicção que está oculto, que está fazendo escondido, guardado dos olhares humanos, que só ele e o outrem sabe daquilo que está sendo feito para a sua própria segurança. É isso que mais conforta o pecador. É ele ter a certeza que o pecado dele está escondido. Ninguém sabe, só nós. Humanamente falando, é possível que alguém faça algo, mas às escuras, nesse mundo afora, com outrem, que ninguém saiba, humanamente falando, somente ele e a pessoa com quem ele está fazendo. Mas como se esconder dos olhos daquele que as trevas e a luz são a mesma coisa, diz o Senhor. Diante dos seus olhos, irmãos, ninguém escapa. Ninguém na face da terra pratica qualquer ato pecaminoso, desonesto, desrespeitoso, errôneo, sem que haja lá presente, vendo tudo, uma fiel e justa e onisciente testemunha, cujo nome se chama Jeová. Não existe. Não existe nada que alguém esteja fazendo agora que seja pecaminoso, desonesto, desrespeitoso ou errôneo, sem que haja lá agora, presente, vendo tudo, a fiel, onisciente testemunha, Jeová. Irmãos, na verdade, os homens gostariam que não houvesse nenhuma testemunha dos seus pecados, nenhum examinador dos seus corações. Era tudo que os homens queriam. Nenhum juiz dos seus feitos. Por isso procuram banir Deus dos seus pensamentos. Observem comigo o que diz o Salmos 98. Por isso os homens querem banir Deus das suas mentes. Dói demais a consciência deles em saber que Deus os vê, que Deus os sonda e que Deus os conhece. Olhe para isso aqui. Olha essa declaração de Salmos 98. Se isso não mudar a sua adoração, a sua vida devocional, se isso não mudar a sua vida diante de Deus, irmão, se esse conhecimento de Deus acerca de você não mudar a forma de pensar, agir,
se colocar, falar, nada pode mudar mais. Salmos 98 diz assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Tá bom para você ou quer mais? Diante de ti puseste, olha para isso, irmãos. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do seu rosto os nossos pecados ocultos. É aquele pecado mesmo oculto, irmãos, escondido, está sobre a luz do rosto de Deus. Você entende isso, irmãos? Meu Deus, isso é tremendo. Isso é tremendo. Todos os pecados. Isso, irmãos, é para que ninguém de nós se dê ao luxo de guardar pecados. Porque qualquer pecado, por mais que esteja escondido, está sobre a luz do seu rosto. Boa razão tem todo ser que rejeita Cristo para tremer diante dessa palavra. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Isso é, todos os pecados ocultos que o homem comete, o mundo comete, como pessoa, estão diante da face do Senhor, estão diante dos olhos oniscientes do nosso Deus. Irmãos, que tal nesse exato momento nós fazemos uma análise profunda e examinarmos a nós mesmos para saber se estamos na fé? Depois disso, depois de saber que o Senhor nos conhece tanto assim, agora é nós que temos que nos procurar nos conhecer melhor, porque Deus nos conhece até mais do que nós mesmos. Que tal? Esse é um momento especial para que cada um de nós analise a nós mesmos para saber se está na fé. Fé que obedece, fé com obras, fé que faz nós temer a Deus. Você está nessa fé? Ele conhece você. Você está nessa fé com obras dentro do lar, fora do lar, com obras de arrependimento, com ações que mostrem Deus em você. Você está com essas obras? Fé que nos faz temer a Deus, fé que nos faz vencer a nós mesmos, fé que nos faz vencer os nossos pecados, fé que nos faz vencer as nossas inclinações e os nossos desejos. Você anda nessa fé? É essa fé que eu quero que você examine agora. Examinais, pois, a nós mesmos para saber se estamos na fé. É nessa fé, a fé que teme a Deus, a fé que vence a nós mesmos, a fé que vence as nossas inclinações, a fé que vence os nossos desejos. Que tal, irmãos, examinarmos a nós mesmos agora para saber se estamos na fé? Porque uma coisa você já tem por certo: por mais que nós não fizemos essa análise ainda de nós mesmos, mas o Deus que estamos conhecendo aqui, o onisciente Deus da Bíblia, com certeza já fez essa análise de cada um de nós. Por mais que você não tenha se examinado, sabe o que está faltando nos crentes de hoje? Acredite, eu falo isso com convicção. O que mais falta nos crentes de hoje é parar 30 minutos. A correria está tão grande que tem crente que não para 30 minutos, 10 pelo menos, e senta na cadeira e começa a analisar tudo que fez, tudo que falou, os seus passos. Eu faço muito isso, irmãos. Isso vai para a glória de Deus. E principalmente quando eu tenho deitado na cama, eu começo a lembrar todas as minhas palavras. O que eu falei com o esposo, eu deixei de falar. O que eu falei com alguém, eu achei muitos pecados nessas vezes. Eu achei pecado que eu fui grosseiro com alguém e eu no outro dia peço perdão. Os crentes se esqueceram de fazer isso. Precisamos examinar a nós mesmos para saber se estamos na fé. Parar, sentar um pouco, respirar e analisarmos o nosso interior para saber se as nossas ações estão de acordo com a vontade dele. Como é que você vai saber assim, nessa correria toda? Se você não para nem um minuto para analisar você diante da palavra dele, para analisar se o que falou é bíblico, se o que como agiu é bíblico, se as palavras que falou está de acordo com a vontade dele, se aquela ação
se aquela reação diante da ação foi correta. Como você vai achar pecado se você não analisar você mesmo? É algo que está faltando no crente, mas diante de tal conhecimento de Deus, está na hora de começar a fazer, porque Ele nos conhece. Está na hora, irmãos, de analisarmos. Está na hora de você parar e sentar e dizer: estou de acordo com a sua vontade. Eu estou tratando meu marido de acordo com a vontade de Deus. Eu estou tratando minha esposa de acordo com a vontade de Deus. Ele me conhece. Eu estou tratando o meu colega de trabalho de acordo com a vontade de Deus. Eu estou tratando a minha parentela de acordo com a vontade de Deus. Está na hora de fazermos isso. Qual foi a última vez que você fez isso? Com certeza ele já fez uma análise de nós. Agora está mais claro. Ele nos conhece. Acho que está mais do que na hora de nós procurarmos ajeitar algumas coisas em nossas vidas, no tocante à vida espiritual e conjugal. Diante de uma mensagem como essa, não é? Eu acho que está mais do que na hora de você que está aqui ouvindo Deus falar no seu coração e não um simples homem. Se foi eu fiel às Escrituras, Deus que vos fala e não um homem, e é o que eu estou fazendo. Os puritanos diziam assim: se o homem for até um púlpito, for fiel à Bíblia e pregar ela como ela é Deus falando naquele lugar e não o homem. Irmãos, está mais do que na hora de procurarmos ajeitar as nossas vidas. Algumas coisas em nossas vidas que precisam ser ajeitadas no tocante à vida espiritual e conjugal. Todos nós temos, é verdade. Mas a única diferença é que hoje Deus está dizendo: já está mais do que na hora de serem resolvidas essas questões. Todas elas estão diante de mim. Todos os dias eu as vejo. As suas ações repentinas, vergonhosas, as suas falas desnecessárias, todos os dias eu tenho a que suportar. Está na hora de resolver essas questões, irmãos. Ele nos conhece. No tocante à nossa vida devocional para com Ele, no tocante ao nosso desejo ardente de querer estar perto do Senhor, sentir a sua presença, estar em comunhão com Ele, em oração, em leitura de palavra, em louvores, em espírito. Ele está vendo a quantidade de tempo que você faz isso, às vezes, e que hora você faz, e se faz. Ele está vendo também. Meus irmãos, também eu não posso deixar de vos informar que a onisciência de Deus é uma verdade cheia de consolação e segurança para o crente. Em tempos de aflição, ele diz com Jó: Ele sabe o meu caminho. Jó 23:10. Pode ser profundamente misterioso para mim e inteiramente incompreensível para os meus amigos, mas Ele sabe. Em tempos de fadiga e fraqueza, os crentes podem assegurar-se que Deus conhece nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Aleluia. Salmo 103:14. Em tempos de dúvida e vacilação, os salvos, os santos de Deus, eles apelam para este atributo aqui da onisciência, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Em tempos de tristeza, fracasso, quando os nossos corações, escute isso, irmãos, quando os nossos corações foram traídos pelos nossos atos, quando os nossos feitos repudiarem a nossa devoção, a nós é feita a penetrante pergunta pelo Senhor, como fez a Pedro: tu me amas? Respondendo Pedro: tu sabes, Senhor, tu sabes que te amo, somente porque tu me amaste primeiro. Irmãos, o atributo maravilhoso da onisciência do nosso Deus deve sempre fazer que o salvo tenha um estímulo para orar. Não há motivo para temer que as orações, as petições do justo serão ouvidas, e que os seus suspiros e lágrimas não serão jamais deixados de lado, pois Deus, Ele conhece os pensamentos e as intenções do coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos
Jeremias capítulo 17, versículo de número 10. A falta de linguagem apropriada, a incapacidade da expressão ao anseio mais profundo da nossa alma, não comprometerá as nossas orações. Pois, será que antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, versículo de número 4. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento. Salmo 147, 5. Deus não somente sabe tudo o que aconteceu no passado, em todos os seus vastos domínios, não apenas conhece por completo tudo o que agora está ocorrendo no universo inteiro, mas também é perfeito conhecedor de todos os acontecimentos, do menor até o maior deles. Todos que haverão de suceder nas eras vindouras. O conhecimento que Deus tem do futuro é tão completo como o seu conhecimento do passado e do presente. Ele é onisciente. Isso porque o futuro depende totalmente dele próprio. Irmãos, se fosse possível ocorrer alguma coisa sem a ação direta de Deus, ou sem a sua permissão, então aquilo seria independente dele, e ele deixaria de pronto de ser supremo. Se algo na terra puder acontecer sem que ele decrete, então Deus deixará de ser o onisciente supremo. Ora, o conhecimento divino do futuro não é a mera abstração, mas é algo inteiramente ligado ao seu propósito, o qual acompanha Deus. Deus mesmo planejou tudo o que há de ser, e ele planejou tudo que está sendo efetuado segundo a sua infalível palavra. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga o que fazer. Daniel declara isso para nós. O onisciente conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de santa reverência. Nada do que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos escapa à percepção daquele a quem teremos que prestar contas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Ele é onisciente. Que freio seria para nós se meditássemos nisso mais frequentemente, em vez de agir descuidadamente? Vou repetir. Que freio será para a sua vida se nós começarmos a meditarmos frequentemente na onisciência de Deus, em vez de agirmos descuidadosamente para com Ele? Diríamos como H: tu, Deus, me vês. Gênesis 16, 13. A capacidade da compreensão que o conhecimento infinito de Deus tem deveria encher o cristão de adoração. Deveria fazê-lo pensar da seguinte maneira: minha vida inteira esteve aberta ante os seus olhos. Desde o princípio, Ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados e todas as minhas reincidências. Todavia, fixou em mim o seu coração, e o seu olhar de amor me alcançou. Com a percepção disto, deveria fazer-me prostrar-me em adoração diante dele. Irmãos, diante de uma palavra como essa, do conhecimento onisciente do grandioso Deus que é maravilhoso demais para nós, devemos então falar como H falou: tu, ó Deus, me conheces. Como Davi falou: tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Me cercas por detrás e por diante. E ainda antes que chegue a palavra na minha boca, tu, Senhor, conheces de toda. Como aplicação para as nossas vidas, irmãos, para encerrar essa mensagem, eu quero nos levar ao tema que uma mensagem como essa, por si só, pergunta para nós: se amamos a Deus, se amamos o Deus que nos conhece, que nos vê e que nos sonda, se amamos o Deus que esquadrilha o nosso coração e pensamento, amamos o Deus que nos cerca por detrás e por diante. Irmãos, cada vez que o seu conhecimento sobre Deus se aprofunda, cada vez que você conhece mais Deus, o Deus da Bíblia, mais você deve amá-lo. Irmãos, assim como o Senhor perguntou a Pedro, essa mesma pergunta surge para nós essa noite:
O Senhor sabe o nível do amor que cada um de nós temos por Ele. E a pergunta é: tu me amas? Essa é a pergunta do Senhor para nós essa noite, irmãos. Diante de tal conhecimento, o Senhor perguntou a Pedro, para você que está aqui: tu me amas? Como aplicação, irmãos, para encerrar a mensagem, vamos ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 ao 6. Então, certo, a mensagem com essa aplicação, eu acho que não podia ser melhor. Diante de tal mensagem, Deuteronômio capítulo 6. Diante de um conhecimento como esse, não só devemos se arrepender, como devemos se perguntar. Do 3 ao 6. Devemos nos perguntar se amamos a Deus agora e conhecer um pouco desse amor. Eu vou acabar a mensagem já. Vamos lá, Deuteronômio 6:3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, o Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Até aí, só tem 5, quer dizer. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, nós amamos a Deus. Diante de tal conhecimento, devemos se perguntar isso agora. Não tem momento melhor para fazer isso. Com exceção dos ateus, ou outros casos muito específicos, é certo que já ouvimos quase todas as pessoas declararem: eu amo a Deus e Ele mora no meu coração. Quantas pessoas você já ouviu falar isso? Mas de prontidão reconhecemos muito bem a intenção impregnada nessa frase, dita pelos ímpios. Mas eles são simples, eles não conhecem a Deus. Então nós até entendemos quando eles dizem que amam a Deus. Mas aí a questão é eu e você dizendo que ama a Deus. E isso é completamente diferente. Tem um peso maior, porque nós conhecemos a Deus. E a pergunta é essa, irmãos: será que realmente amamos a Deus? Ele nos conhece, já foi dito agora. Ninguém se esconde. Cada coração está diante dele, patente aos olhos daquele com quem devemos de prestar conta. Você gravou esse texto de Hebreus, capítulo de número 13? Todas as coisas estão nuas e visíveis diante daquele com quem eu e você vai tratar. Você vai continuar pensando ainda como pensar? Falando o que falava? Alimentando sentimentos interiores malignos, perversos, cruéis. Deus está vendo. A não ser que você diga assim para mim: não importa se Deus está vendo. Mesmo eu sabendo que Ele está vendo, eu vou continuar alimentando isso, pastor? Misericórdia mesmo, irmãos. Porque Deus conhece o seu erro. A partir de hoje, Deus quer em nós uma mudança radical. No pensar, no agir, no praticar. Irmãos, essa mensagem é daquelas que faz você sair daqui pensando as suas ações, últimas ações. Porque o Senhor desceu para dizer: eu vi todas elas. Eu vi cada uma delas. E enderei as suas veredas. Hoje, irmãos, é o dia que nós devemos sair daqui decididos a não pensar mais o que outrora pensamos quando discutimos com o esposo ou com o esposo. Quando em um trabalho alguém falou algo inconveniente para nós e nós nem falamos, mas pensamos algo daquela pessoa.
pessoa. Deus viu, Deus vê e continuará vendo. Guarde o seu coração e os seus pensamentos no Senhor, porque Ele nos conhece. Irmãos, olhe para cá rapidinho, por favor. Preste atenção na mensagem, já vai acabar. Deus deixou escrito para nós a forma pela qual Ele deseja ser amado. Deixa eu repetir isso. Eu vou acabar a mensagem. Refletindo para nós, se nós amamos a Deus. Deus deixou para nós a forma pela qual Ele deseja ser amado. E a instrução está no texto base, que nós acabamos de ler. Vamos ler de novo? Só o versículo 4, ou 5, quer dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele nos ensina não apenas a amá-lo, mas a amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Por quê? Refletimos tão pouco no maior de todos os mandamentos. Como é que pode isso? Eu comecei a enfatizar em casa e pensar: por que nós refletimos tão pouco no primeiro e maior mandamento? Amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração. Isso está passando despercebido, não é? Mas hoje você vai saber se ama ou não o seu Deus, tá? Irmãos, vemos nesses versículos que Deus deixou 3 pilares de ordenanças. Preste atenção, para que o nosso amor seja sincero para com Ele, para que quando Ele visitar você na adoração, em casa, nas ações, o seu amor seja sincero para com Deus, a sua adoração seja verdadeira. Em primeiro lugar, devemos amá-lo de todo. Você ama o Senhor de todo o coração? Primeiro precisamos saber o que é isso, não é, igreja? Irmãos, amar o Senhor de todo o coração inclui nossos desejos. Escute para você entender. Aspirações, padrões morais, todas as coisas devem ser submetidas ao senhorio de Cristo. Essa é a primeira ideia de amar o Senhor de todo o coração. Observe a palavra de todo, não é a metade. Deus não quer a metade ou um pouquinho do seu coração. Ele quer Ele tudo. Irmãos, amar o Senhor de todo o coração é devoção total. Deus não exige apenas obediência à sua lei, à sua palavra, ou fidelidade à sua aliança, mas Ele está dizendo: dai-me, filho, o teu coração. É isso que Ele está dizendo essa noite. Deixa eu repetir isso. O Senhor não exige somente. Você que diz: estou obedecendo já, estou cumprindo a lei, pastor, estou sendo fiel. Escute, meu irmão, Deus não exige não só obediência à sua lei, à sua palavra, fidelidade à sua aliança, mas Ele está dizendo essa noite para você, meu irmão: dai-me, meu filho, o teu coração. Dai-me, meu filho, o teu coração. Ame-me mais do que qualquer outra coisa. Está gravando aí o que é amar o Senhor de todo o coração? Isso é muito importante. Eu estou falando do primeiro e maior mandamento do Senhor. É isso que quer dizer amar ao Senhor de todo o seu coração. O Senhor está dizendo: ame-me mais do que qualquer outra coisa. Seja a minha presença o teu deleite primário, o teu maior prazer. Não me endivida, filho, em teu coração com coisas, entretenimentos, hobbies, futilidades da vida. Seja o teu coração meu, inteiramente, meu filho, primeiramente, meu filho. Assim tu me amarás de todo o teu coração. Seja o teu amor por mim a coisa mais importante que habitas em teu coração. Dai-me, filho, o teu coração. É isso que quer dizer amar o Senhor de todo o seu coração. Você está assim?
Em segundo lugar, devemos amá-lo de toda a nossa alma. E isso é com todas as emoções da alma. Que a sua lealdade a mim seja profunda e sincera. A alma aqui, irmãos, tem a ver com o ser interior do homem. A alma nesse texto denota a necessidade desse amor possuir todo o nosso ser e personalidade. Deixa eu repetir isso aqui. Ame ao Senhor com toda a nossa alma. A alma nesse texto, de novo, denota a necessidade desse amor possuir todo o nosso ser e personalidade. E por último, não menos importante, devemos amá-lo de todas as nossas forças. Isso diz a respeito ao esforço pessoal, como também devemos mostrar todo o amor pelo Senhor quando tomamos cada decisão na nossa vida cotidiana. O Senhor não pode ficar de fora delas. Cada decisão que eu tomo na minha vida cotidiana, em qualquer área da minha vida, eu devo tomar, lembrando que eu sirvo a um Deus que é justo, santo e reto, e por eu amar a Ele, cada decisão tem que refletir essa justiça, essa santidade e essa retidão dele que está em mim. Isso é amar o Senhor com todas as nossas forças. Cada decisão tem que refletir essa justiça, irmãos. Como prova do meu amor a Ele, eu uso a força que eu tenho de ir e vir, de falar, olhar ou tomar decisões para mostrar o meu amor por Ele. É isso que quer dizer amar o Senhor com todas as suas forças. Cada decisão que eu tomo é lembrando que o Deus que eu amo está me vendo. Ele espera sempre de mim que eu haja com retidão, justiça e santidade, para que assim o nome dele seja glorificado em mim e eu mostre que verdadeiramente eu amo o Senhor e não deixo Ele de fora das minhas decisões. Porque até para amar o Senhor nós precisamos dele. Porque como está escrito, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amados irmãos, devemos nesse momento examinarmos a nós mesmos para saber se realmente amamos a Deus. Se amamos uma versão de Deus que criamos em nossa imaginação, ou se realmente amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Amar o Senhor com todas as nossas forças exige alta submissão das nossas capacidades. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. O Senhor nos conhece. Fique de pé.